reforçam as formações dos nossos professores. Agora, a gente também pode falar de algumas questões, né? Quando a gente pode falar, por exemplo, da questão da equidade educacional, né? Que é uma questão muito difícil de lidar. A Angra instituiu o que a gente chama de cartão educação. O que é o cartão educação? No início de cada ano letivo, o estudante, né, e seus familiares recebem um voucher, né, que é um plástico, onde esse responsável vai às lojas, né, cadastradas pela prefeitura, né, para fazer a compra de uniforme e material escolar. Isso estimula essa criança a estar na escola, a permanecer na escola, né? E também os nossos professores também recebem também um cartão de educação voltado para as suas compras de questões que eles precisam resolver no cotidiano da sala de aula. Então, são muitas as ações, Ivan. Eu acho que tudo converge. A gente estava fazendo um levantamento recente, em 4 anos, são um pouquinho mais de 4 anos, são 48 ações estruturantes que foram desenvolvidas na rede para a gente poder potencializar esses resultados educacionais. E outra questão também que é muito importante, né? E fazendo um parênteses aqui, né, o nosso prefeito, né, Cláudio Ferretti, ele fala muito bem, que é a questão que ele chama de oportunidades. A gente precisa oportunizar a esse estudante que ele possa estar nos espaços de aprendizagem. Para isso foi feito, por exemplo, o programa Rotas do Conhecimento, onde o estudante ele tem as aulas passeio, né, estimuladas. A gente também tem outras ações envolvendo estudantes, como a Madilab participou, né, da Bienal do Livro, né, que no Rio foi, esse ano de 2025, é a segunda vez que o município está presente com stand próprio, né, com as produções dos professores da nossa rede, com as produções dos nossos estudantes, com a participação dos nossos profissionais. Então, uma outra vertente importante é a questão das oportunidades. Enfim, trazer a garantia do direito da aprendizagem, trazer a oportunidade e ter uma sustentação para que o nosso professor possa atuar, eu acho que, sem dúvida alguma, foram três dimensões nas quais foram bem assertivos. E dessa aprendizagem integral, né? Porque, por exemplo, o próprio artigo 205 da Constituição fala de uma educação integral, da formação do cidadão, né? Que vai muito além só do curricular, cognitivo, matemática, português, mas como que você está preparando uma pessoa, de fato, para a vida. E acho que passa muito por essas experiências que vão além do só o que o IDEB mede, por exemplo. Mas aí é aí que entram as questões da nossa gestão. Tem entre elas a atuação socioemocional, né? Como o professor Mozart coloca, a gente hoje tem um letramento humano. Quer dizer, é assim, não é que a gente hoje tenha, a gente sempre teve. A gente hoje considera, né, como parte importante, fundamental no processo de aprendizagem. Hoje o estudante, e isso é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Eu costumo brincar nas reuniões com professores e dizer sempre o seguinte, que o Google é a Barça do meu tempo. Sim. Né? A população mais pobre do nosso país, né, os que nos acompanham aqui, né, na faixa etária dos 50, dos 40 anos de idade, vão lembrar que o sonho de uma família pobre era ter uma Barça em casa e um filho estudando na escola. Hoje, a informação ela está na palma da mão. Agora, onde que entra a escola, onde que entra a educação? Na qualificação dessa informação. Esse estudante ele precisa ter criticidade para ser cidadão, e para ele ser encarado de forma plena. Uma educação plena, para que se encare esse estudante de forma plena, precisa de quê? De um currículo que acompanhe também essa plenitude. Então, todo esse contexto, a gente trabalha de maneira muito incisiva para possibilitar, e a gente sacramenta isso numa expressão, né, que é muito clara, que é garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes. Não, eu acho isso formidável e muito importante olhar para esse além. E vou fingir que eu não me identifico com essa questão da Barça, tá? Vou fingir que não era essa a minha realidade, porque eu não estudei nada na Barça, na minha época era só o Google. Mas, olhando lá na ponta, como que isso se desdobra, né? Porque, como o secretário disse, são 48 ações estruturantes. Isso para poder, assim, no melhor das palavras, talvez, digerir para dentro da rede, para conseguir ter esse olhar de equidade também, porque a gente está falando de 26 mil alunos, certo, na rede, mas de realidades muito diferentes, porque, por exemplo, tem as pessoas que moram em ilhas, se não me engano, em Angras, tem escolas de realidades que são escolas de, sei lá, 500 alunos, por exemplo, mas tem escolas muito pequenas também. Então, como que é conseguir levar esse olhar de equidade, mas de fato de desenvolvimento integral para a rede toda?
Primeiro é chegar tudo para todos, independente de qual seja o produto, independente de qual seja o material pedagógico, independente de qual seja a ação. As macroações estratégicas que o secretário citou, né, que passam aí de 48, elas dão conta, como ele mesmo chamou, das macrodimensões. O que é importante a gente entender é o que e como essas macrodimensões chegam na ponta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma macrodimensão, seria a implementação de 1/3 de planejamento dos professores, que hoje possuem na sua carga horária semanal os docentes 7 horas e meia de planejamento, um tempo destinado a planejamento e formação, e os docentes 2 que atuam nos anos finais, por exemplo, 8 horas semanais. Essa já é uma macroação que reverbera na escola para um tempo mais qualificado de estudo, de planejamento. Além disso, nós temos hoje programas altamente estruturados que estão se iniciando o seu processo de consolidação. Você falou dos nossos resultados, por exemplo, da alfabetização. É o 2º ano do nosso programa angrense de alfabetização na idade certa, que é um programa altamente estruturado, pensado e produzido pelos técnicos da Secretaria, onde nós, além de ofertar aos estudantes o material pedagógico, nós fazemos quinzenalmente um momento de formação e planejamento junto aos docentes. Ou seja, um suporte a esse professor para que ele possa atuar dentro do tempo especificado para o seu planejamento, para que ele possa atuar da melhor maneira possível. Voltando aqui a falar da ferramenta, por exemplo, da plataforma onde ele vê os resultados do sistema de avaliação. Ele tem o seu notebook com conectividade, onde ele pode fazer suas pesquisas, ele pode, inclusive, também participar de formações remotas, online. Todas as nossas salas de aulas hoje possuem uma Smart TV, ou seja, essas macroações elas vão chegando na escola para todas as escolas. E aí, se você chega numa escola nossa, numa região insular, que possui, em média, 20 alunos, ela tem a mesma estrutura, ela tem os mesmos materiais, as mesmas oportunidades que os nossos estudantes de uma escola, por exemplo, no centro da cidade ou no bairro mais populoso. Então, essa foi uma das premissas no início, né, dessa caminhada da gestão do secretário, em que, por que não para todos? Todos precisam ter a mesma oportunidade. E aí a gente entrega essa mesma oportunidade para todos, mas a gente não deixa de olhar especificamente para cada um. Então, hoje, um diretor, um professor, a Secretaria de Educação, ela sabe quem são os alunos que precisam de uma maior atenção no seu processo de aprendizagem, quais escolas ainda precisam de uma maior atenção em relação ao processo formativo, sempre, óbvio, pautado nos nossos resultados, mas essas ações, elas chegam hoje de uma maneira mais objetiva, mais qualificada. E a gente observa isso. E como que a gente entrega, né? Como que nós, secretaria, professores, né, que são a mola propulsora de todas as ações que a gente propõe para a rede, como que a gente entrega isso para a sociedade? Como que a gente mostra que todas essas ações estão dando resultado? Alcançando as nossas metas de alfabetização, mantendo aí, se Deus quiser, nossa série histórica com os melhores resultados do IDEB. E, mais do que isso, garantindo o direito dos nossos estudantes à aprendizagem no tempo certo. Que é um desafio enorme no país. É um desafio enorme, é o que nós perseguimos diariamente. Dar aos nossos estudantes as oportunidades e condições para que eles aprendam no tempo certo, para que eles possam prosseguir nos seus estudos e aí que eles tenham, a partir de todas as habilidades desenvolvidas, sejam as socioemocionais, hoje a educação financeira que a gente também implementou na rede, a computação que veio aí também para agregar na nossa matriz curricular, então que eles possam ter a possibilidade de fazer suas escolhas, garantindo esse percurso de aprendizagem na idade certa, né? E isso é fundamental. Eu vejo também todo esse lado, essa quantidade de ações e principalmente de oportunidades que são geradas, isso passa pelos professores. A gente vê no Brasil uma situação muitas vezes de um desafio de lidar com cobrança, pouco reconhecimento, né, da parte dos professores e eu vejo tudo isso que está acontecendo como muitas ferramentas que são justamente ferramentas de reconhecimento da importância dos professores
E até agora, apesar de todos os assuntos que a gente tratou, eu ouço formação de professores e aprendizagem, esse olhar muito claro de como o professor é o vetor principal de impacto e o aluno é o objetivo final.